Um ponto de vista pode mudar a forma como alguém interage com a realidade ao seu redor. Um par de óculos, por exemplo, vai determinar a forma como você enxerga. As lentes são uma boa analogia para a gente pensar como alguém enxerga a vida e, mais do que isso, como essa pessoa interage com ela. No episódio anterior, nós vimos que a forma como a gente vive hoje não está atrelada apenas ao aqui e o agora, mas ela define e reverbera em toda a nossa eternidade. Por isso, é muito importante a gente prestar mais atenção nos nossos pensamentos e ações. E por falar em pensamentos, eu quero conversar um pouco mais sobre como enxergamos e levamos a nossa vida. Como, de forma sutil, pequena, mas consistente, dia após dia, a gente constrói uma visão de mundo e uma filosofia de vida. Como a gente determina a forma que os nossos relacionamentos terão. Quais são os critérios que levamos em conta para fazer uma boa escolha? Por que determinados temas me preocupam e outros simplesmente não me incomodam? Refletir sobre perguntas como essas nos coloca no caminho da conclusão de que todos nós vivemos dentro de uma cosmovisão. Eu bem sei que essa talvez não seja uma palavra comum que a gente usa todos os dias, toda hora, mas é por isso que eu estou te convidando agora para pensar sobre isso comigo. Cosmovisão. Cosmo é uma palavra que vem do latim e ela pode ser traduzida por ordenado ou ainda ornamentado. Metaforicamente, ela quer dizer mundo, ou seja, traduzindo com bastante simplicidade, cosmovisão é simplesmente a forma como alguém enxerga o mundo. O tempo que nós temos aqui é muito restrito para a gente falar sobre tudo o que se pode aprender sobre esse tema, sobre cosmovisão. Isso porque toda cosmovisão é composta por várias camadas de pressuposições. E você deve concordar comigo que tudo que nós fazemos é baseado na forma como nós enxergamos o mundo e também no que julgamos ser correto ou errado. E são justamente essas pressuposições que são exteriorizadas nas nossas escolhas, nas nossas motivações, crenças e valores. Quando a gente tem uma crença tão profunda que é nossa norma prática de vida e de fé, a gente vê o mundo através dessa lente. E na cosmovisão cristã, a pressuposição essencial é que a Bíblia é, de fato, a palavra de Deus. Por isso, a nossa vida e as nossas escolhas precisam ser orientadas por ela, pela Bíblia. A gente pode ler em 2 Timóteo 3:16 e 17 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Acontece que esse livro transcende qualquer produção humana. Nele existe libertação, história, ciência, economia, física, dados arqueológicos, cultura, arte, mas muito mais do que só alguns dados, cartas bonitas ou histórias bem contadas. Na Bíblia, nós estamos diante da história de redenção. Aqui nós somos apresentados à vida eterna. Renovamos a esperança diante de profecias que se cumpriram e que ainda hão de se cumprir. E a Bíblia contém a sabedoria que nos ensina que existe um jeito de viver que traz vida plena. E acredite, isso não tem nada a ver com a ideia de sucesso que vendem para mim e para você por aí. A Bíblia é muito mais do que um livro que nós apenas lemos. A Bíblia é o único livro que nos lê. Se nós estamos dizendo que as Escrituras são o nosso fundamento, então podemos recorrer a ela em toda e qualquer circunstância. Não existe nenhum assunto que não seja concernente a Deus. Por muitas vezes a gente acaba separando a pessoa física da pessoa espiritual. E é justamente por isso que nós somos uma pessoa dentro da igreja e outra completamente diferente fora dela. Mas só existe coerência na vida cristã quando nós entendemos que ela é indivisível.
cristão não tem que ser isolado do mundo, mas também não deve ser menos cristão por viver nele. Assim, a cosmovisão deve refletir em todos os campos da nossa existência, sem exceções. Jesus, por exemplo, ele não vivia dentro das sinagogas o tempo todo. Ele pregava nos lugares mais inusitados e quase nunca nos ambientes religiosos. Seu comportamento nunca mudava. Estivesse ele em cima de uma montanha, dentro de um barco, rodeado por publicanos e fariseus ou até mesmo dentro da sinagoga. O desafio realmente é viver para além do saber. Falar e pensar sobre isso é importante porque não existe uma pessoa sequer que não tenha sua cosmovisão. E se a gente for parar bem para refletir, essa acaba sendo de fato a nossa verdadeira religião. Uma cosmovisão é a lente da nossa vida, a fundação sobre a qual nós pisamos. E essa fundação não está estabelecida em argumentos que vão por água abaixo numa discussão ou em palavras que o vento leva. Uma cosmovisão pautada na eternidade é fundamentada na rocha, que é Cristo. O princípio, o verbo, o alfa e o ômega. E que bom que hoje eu vou receber o reverendo Felipe Fontes, que é autor do livro Educação em Casa, na Igreja, na Escola. Bom, e para começar esse bate-papo, eu gostaria que você comentasse sobre a questão da cosmovisão e por que é tão importante a gente falar sobre isso. Primeiro, porque cosmovisão é algo que é próprio nosso, é característico nosso. Todos os seres humanos possuem uma visão de mundo, mesmo que eles não saibam que possuem. Muitos estão inconscientes da visão de mundo que possuem. E eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos a coroa da criação de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança dele e tudo que nos diz respeito, portanto, é importante, é significativo e a gente precisa conversar sobre esse assunto. Uma outra razão pela qual eu acho que é muito importante falar sobre isso é que cosmovisão não é uma daquelas coisas que a gente tem ou são próprias nossas que a gente pode deixar guardada, sabe? É uma coisa que está sempre em atuação. Cosmovisão é aquilo que nós somos, ou tem a ver com aquilo que nós somos, com a maneira como nós enxergamos a realidade, com a maneira como nós nos portamos no mundo que Deus criou. Então, é algo próprio nosso, todos nós temos isso, é algo que determina a maneira como a gente se relaciona com a realidade de modo muito significativo. A cultura é uma grande arena de batalha entre visões de mundo. Na verdade, todos os produtos culturais humanos, eles são expressões de uma visão de mundo. Então, quando a gente está em casa, por exemplo, assistindo uma série de TV, ou quando a gente está lidando com uma determinada visão política, ou uma determinada visão econômica, ou quando a gente vai a uma exposição de arte, quer nós saibamos, quer não, nós estamos submetidos a isso que a gente chama de visão de mundo ou de cosmovisão, a um conjunto de crenças básicas que aqueles produtos veiculam porque eles são resultado da ação de uma pessoa que tem uma visão de mundo ou uma cosmovisão. É para que a gente se prepare para enfrentar essa guerra cultural, essa batalha cultural e para que a gente esteja atento para não permitir sermos formados, influenciados por princípios de cosmovisão que vão depois determinar a nossa prática, mas que a gente talvez não gostaria que determinasse a maneira como nós agimos no mundo. No sentido em que as pessoas muitas vezes acham que dá para ter duas cosmovisões ao mesmo tempo. Isso é possível? Não, isso não é possível. Uma cosmovisão é um produto unitário. O que acontece frequentemente é que nós, em virtude de diversas razões, tentamos sintetizar elementos de cosmovisões diferentes na nossa visão de mundo. Nós, às vezes, queremos a segurança da salvação que o cristianismo traz,
mas queremos sintetizar isso com a noção de liberdade autônoma que o existencialismo traz. E a gente quer desfrutar das duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece é que a gente produz uma cosmovisão estranha, incoerente, inconsistente, e o resultado é falta de paz. Porque a palavra de Deus nos diz: sedes não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Como a gente aplica isso no dia a dia, na vida real? Como que isso funciona, tirando da teoria e partindo para a prática? Viver uma vida consistente com a palavra de Deus não é só uma questão de mero desejo, é uma questão de poder, é uma questão de receber do Senhor poder para isso. Então, a primeira coisa que é preciso acontecer, Bela, é novo nascimento. Ou seja, ninguém pode enxergar o mundo com os olhos de Deus a menos que nasça de novo. Jesus Cristo fez muitos milagres. E alguns que ele fez estão registrados nos evangelhos têm a ver com abrir os olhos. Ele curou cegos. E por que Jesus curava cegos? Porque ele queria que ficasse claro que ele é a luz do mundo. Não dá para enxergar o mundo como ele é, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. O desenvolvimento de uma visão de mundo é essencialmente um fenômeno comunitário. Eu preciso de irmãos vivendo junto comigo a verdade da fé para que eu consiga burilar, refinar a maneira como eu enxergo a realidade. Então eu diria que um outro desafio que a gente tem para a gente desenvolver essa visão de mundo é acreditar e obedecer à Bíblia. Ou seja, Deus disse que o caminho de cá é melhor. Então, ainda que o seu coração diga aquele é melhor, sua mente diga aquele é melhor, confie na Bíblia. Então, há uma dinâmica aí entre o estudo e o esforço para conhecer a revelação e a obediência à revelação. Novo nascimento, vida séria de igreja e estudo e obediência séria da palavra de Deus são os caminhos para que isso aconteça. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigado, foi uma alegria para mim. Uma boa conversa tem a capacidade de dar corpo àquilo que estamos apenas começando a descobrir. A cosmovisão está aplicada a absolutamente tudo o que nós fazemos. E quer saber o mais impactante? Eu e você já estamos usando lentes para viver. Hoje, eu estou pensando com você quais são as lentes através das quais eu e você enxergamos a nossa vida. Principalmente diante da pergunta: e se não houver amanhã?